Autocontrole, autorregulação, tá? Vai impactar em estudo, mas vai impactar nos relacionamentos, vai impactar na vida, vai impactar de forma global. Como que você não consegue se autogerir e você vai se tornar... Imagina uma mãe com TDAH. Aí vem a coisa, né? Que doença que pode causar ansiedade, por exemplo? Várias, tá? Transtorno bipolar causa ansiedade, transtorno depressivo causa ansiedade, autismo facilita a ansiedade aparecer, TDAH facilita a ansiedade aparecer. Então, a ansiedade pode estar associada a uma doença. Não quer dizer que toda ansiedade é fruto de uma doença, não é toda ansiedade que é assim. Agitação psicomotora. Então, o que é a história, tá? O que eu separo? O que eu faço? Então, você aí... Tô feliz que tem um pessoal de médicos aí, profissionais vendo, porque o que eu faço? O que eu tenho que entender? Quando a pessoa chega pra mim e ela fala que tá com ansiedade. Porque as pessoas falam que elas estão com ansiedade. A gente não tem que avisar elas falam. Só que, na verdade, metade desse povo, ou mais da metade, eles não são exatamente ansiosos. Eles não são pessoas medrosas. Repara, a pessoa que dirige rápido, que é inquieta, que é falante, que é extrovertida, que é toda pilhada, toda não para nunca, toda acelerada. Essa pessoa vem e vai falar que ela é o quê? Ela vai falar que ela é ansiosa, porque a gente fala isso. Ah, não paro de comer, eu sou ansiosa, eu dirijo muito rápido, eu sou ansiosa para chegar rápido nos lugares. Não, você é acelerada, pilhada, inquieta, é isso. Isso que é, tá? É aceleramento, é agitação, é inquietação. Estamos dando o nome certo, né? Então vamos dar nome certo. Você vai dar nome para o que você está sentindo, para o que você é. Então se a pessoa não consegue parar a perna, não consegue parar de mexer, ela é inquieta. É isso que ela é. Ansiedade é medo. Uma pessoa que é apressada, ela é apressada. Uma pessoa que dirige rápido, ela é imprudente. Ela não mede consequência. É isso que ela é. E aí a gente começa a conversar. Porque aí a gente vai ter que perguntar, então por que você é imprudente? Por que você é inquieto? Por que você é acelerado? Aí a gente começa a entender o que está acontecendo. É uma coisa geralmente dentro da família. Família tem um povo que é tudo meio assim. É um temperamento da pessoa. É um temperamento que a pessoa tem. Agora repara, e aí colocou aqui, ó, impulsivo. O Gil mandou, impulsivo. Pensa que a pessoa impulsiva é a pessoa que ela é inconsequente. A pessoa é impulsiva, acelerada, pilhada. Ela não mede as consequências. Ela é exatamente o oposto daquele estereótipo da pessoa ansiosa e medrosa. Então o medroso, como que é o medroso? Ele acha que tudo vai dar errado, ele não faz nada. O medroso, a ansiosa, é a pessoa que dirige a 60 por hora com medo de bater. Isso é ansioso, é medo, insegurança. A pessoa se segura muito. A pessoa agitada, impulsiva, inquieta, ela é o oposto. Ela não tem filtro. Uma vive com freio de mão puxado, outra nem freio tem. Ela acelera e vai, tá? Não tá nem aí. Isso são conceitos totalmente opostos. Eles estão opostos. Se a gente vai ver nas teorias da personalidade, isso até tem os nomes, né? Um é neuroticismo, que a pessoa fica achando que tudo vai dar errado, é neuroticismo, é um traço. O outro é uma pessoa que é mais extrovertida. São traços diferentes. A pessoa quer mais novidade, ela quer pular de paraquedas, entendeu? Ansioso não pula de paraquedas, ansioso não vai fazer isso. Isso é muito difícil que aconteça, ele não é natural, não é esperado. Ah, mas tem uma exceção. Tá, tem uma exceção, mas não é o bolo, entendeu? Sabe uma coisa que eu gosto de perguntar? Que eu adoro perguntar, em toda consulta eu gosto de perguntar. Quantas tatuagens você tem? Eu gosto de perguntar das tatuagens, porque a tatuagem já me ajuda nessa divisão da pessoa, para eu entender o jeitão dela. Uma pessoa ansiosa, ela é insegura, ela é aquela pessoa que nunca faz tatuagem com medo de se arrepender. Ela fica, ai meu Deus, tô há 10 anos tentando fazer uma tatuagem, mas tenho medo de arrepender. Vou fazer uma tatuagem bem pequenininha aqui, porque vai que eu não gosto. É isso que um ansioso é para fazer tatuagem. Ele não faz tatuagem. Ele faz a tatuagem de homenagem pra mãe, ele faz a tatuagem de homenagem pro filho e fica nessa. Ele não é vida louca que vai fazer 10 tatuagens em 3 meses. Ele não vai fazer isso. Isso é uma característica de uma pessoa que é desinibida.
Ela não tem freio, ela não faz flash tattoo que tá numa festa. Deixa eu fazer uma tatuagem só pra ver como que é. Não, a pessoa ansiosa ela é insegura, ela acha que não vai dar certo. Então vocês reparam que a gente vai olhando o traço, o jeitão da pessoa, a forma como ela é. O jeitão dela vai entregando e deixando a coisa separada. Você falando 5, 0, 2, aí já vai entregando. Eu tenho algumas também. Então eu não tenho essa característica ansiosa, porque eu pego e faço os treinos também quando eu tô afim. Mas então, tem esse perfil que a gente vai começar a entender e separar ele. Aí, o que pode vir? Como que pode ser isso? A pessoa, ela pode ter a agitação psicomotora, ela é o sinal mais característico de transtorno bipolar que tem. Vou falar de TDAH, mas vamos começar pelo transtorno bipolar. Eu fiz a live de hierarquia diagnóstica, então vocês sabem que transtorno bipolar a gente pensa primeiro sempre, né? Então sempre a pessoa agitada, inquieta vai pensar primeiro. No transtorno bipolar, a pessoa pode ter fases em que essa agitação aumenta. Por que vai aumentar a agitação? Porque o transtorno bipolar joga gasolina no fogo. O transtorno bipolar, ele acelera a pessoa, aumenta a energia. Com mais energia, a pessoa fica com mais vontade, com mais disposição, ela tem uma energia para gastar. E aí, se ela ficar inquieta e não conseguir usar essa energia, a gente vai falar que ela é agitada. Se ela conseguir direcionar a energia, produzir muito, escrever muito, fazer muita coisa, a gente vai dizer que ela está acelerada, que ela está produtiva. E às vezes até parece que ela está incrível, que ela está arrasando, porque ela está trabalhando tanto, ela está fazendo exercício, ela está dando conta de tudo. Ela está numa agitação que é mais produtiva. Tem como ter uma agitação que produz. Tem como ter uma agitação que não produz. Tem como ter uma agitação que é só você andando de um lado para o outro. Tem como ter uma agitação que é só a pessoa querendo limpar a casa de madrugada, não consegue dormir. Mas tem a agitação que parece até uma qualidade. E aí a pessoa fica um tempão nessa agitação que parece qualidade. E essas duas coisas podem ser do transtorno bipolar. Então, sempre que a pessoa tem essa característica, a gente pode pensar, será que tem um transtorno bipolar acontecendo aí? Ou, outra coisa que também pode ter, às vezes a pessoa tem um temperamento, então é o jeito dela. É o jeito dela que ela é mais enérgica. Você já viu esse povo que é mais enérgico? É ótimo de virar empresário de sucesso, viram pessoas incríveis, eles fazem acontecer, ele é político, faz e acontece, fala que é uma beleza, extrovertido. São pessoas que são hipertímicas, elas têm um tom a mais, elas têm essa coisa mais esquentada e enérgica, pode ser mais brava, pode ser mais disposta. É um povo que tem o temperamento hipertímico e vai ser... ele vai ser de um jeito... Ele vai ser desse jeito meio que a vida toda. Ele é sempre assim. Ele é sempre assim. Quando a pessoa é meio que sempre assim, a gente precisa lembrar que a chance dela ter transtorno bipolar também é maior. Então, a pessoa que é sempre acelerada, pilhada, produtiva, enérgica, ela tá lá mandando ver, quando ela tá lá sempre fazendo isso, e essa pessoa deprimiu, eu vou pensar que ela pode ter transtorno bipolar. Às vezes ela vai deprimir e ficar agitada. Eu dei a live de depressão agitada. Então ela vai ficar com uma depressão inquieta, uma depressão agitada. Então a gente tem esse elemento da agitação, quando a gente vê agitação, inquietude, impulsividade. Quando a gente vê isso, a gente tem que lembrar que a chance da pessoa ter bipolaridade é maior. Se essa agitação apareceu de uma hora para outra, já fechou até a conversa, vai ser bipolaridade. Como que fica agitado de uma hora para outra? O que faz isso é bipolaridade. Agora, se a pessoa sempre foi assim, ela pode até não ter transtorno bipolar, mas ela tem chance de desenvolver maior do que as outras pessoas. Então, isso é um temperamento hipertímico, é um jeito da pessoa ser que ela funciona sempre acima da média, tá? Se vocês pensarem, gente, pensa bem. Tanta quantidade de artistas que vocês conhecem, que são pilhados, acelerados, inquietos, pessoas incríveis, fala, ri, tá sempre de repente deprime. A gente tá falando desse perfil, tá? A gente tá falando desse perfil que eu tô contando. É uma pessoa hipertímica, são as pessoas mais legais, mais brilhantes, que nos inspiram, são grandes esportistas, são pessoas incríveis. E do nada, eles deprimem.
Aí, certo? Então tá aqui, até aqui, talvez vocês tenham pensado em muita gente aí, né? É importante pensar em muita gente, é importante estar alerta com isso, tá? Se a pessoa, eu, por exemplo, eu sou super pilhado, super acelerado, eu não me considero pilhado, acelerado, eu sou bem calmo, na verdade. Mas eu tenho energia, eu tenho disposição para as coisas. Se eu algum dia deprimir, eu vou pensar bastante forte se eu não posso ter transtorno bipolar. Eu nunca deprimi, eu nunca tive outros sintomas, mas se acontecer, eu tenho que pensar nisso. Toda pessoa que tem esse perfil, olha, sempre tive disposição, sempre produzi muito, sempre tive isso. Se deprimiu, tem que pensar em possibilidade de bipolaridade, tá? Isso é bem importante. Pensou nela mesma, é isso mesmo. A gente tem que ter esse autoconhecimento. Isso é ter informação para ter autoconhecimento. Para você não cair num processo de você, às vezes, estar deprimido, tá com um mal-estar na vida e tomar um antidepressivo sem ter consciência de que ele pode piorar. Porque se for bipolaridade, o antidepressivo pode piorar. Aí a coisa fica feia. Ó, uma coisa legal, interessantíssima. Calma, vou falar de acatesia, mas calma. Eu fui num congresso, eu fui numa reunião lá quando eu estava em Toronto, no Canadá, e eles estavam estudando formas de detectar a pessoa que está com transtorno bipolar, quando que ela vai ficar pior, quando que ela vai piorar. Sabe o que eles faziam? Eles mediam, eles mediam a velocidade do celular da pessoa, tipo, o mapinha do celular dela. Quando a pessoa estava fazendo tratamento de transtorno bipolar, e ela começava a dirigir mais rápido, andar rápido de um lado para o outro, a velocidade que ela anda, a motricidade dela, o movimento dela fica mais acelerado com o transtorno bipolar, tá? Então, o transtorno bipolar é essa coisa, essa doença que faz a pessoa ficar mais acelerada, menos acelerada. Inclusive, a pessoa que também fica muito lenta também tem chance de ter transtorno bipolar. Então, ele mexe com a velocidade do movimento, com a velocidade do pensamento. A agitação psicomotora é isso. É agitação interna, pensamento acelerado e motora, inquietude física, tá? E aí, TDAH, né? Vamos falar então de TDAH, porque eu descrevi uma pessoa hipertímica, uma pessoa acelerada, e muita gente quando pensa assim, nossa, acelerado, não quer parar quieto, isso deve ser TDAH. E realmente a gente tem que pensar no TDAH para as pessoas que têm essa característica. Porque o TDAH, mas o que é um ponto importante do TDAH? O que o TDAH é? O que é o TDAH? A gente não vai ficar explicando as coisas pela listinha de sintomas. Vamos entender o que é o TDAH. O TDAH é uma dificuldade, é um déficit, é uma pessoa que não tem bem desenvolvida as áreas do cérebro que fazem a função executiva. Função executiva é tudo que eu preciso para executar uma coisa complicada. Então, o que eu preciso para executar uma coisa complicada? Eu preciso me planejar, fazer um bolo. Eu preciso comprar os ingredientes, separar, ir no mercado, fazer a lista, não esquecer do que está acontecendo, voltar, dirigir, chegar em casa, separar os ingredientes, colocar tudo num jeito, quebrar o ovo, separar a farinha, organizar, planejamento, organização, ordem. Primeiro eu coloco a farinha, depois eu coloco o ovo, depois que eu levo pro fogo. Eu não vou colocar o fogo primeiro. Isso é uma ordem. Ela também não pode estar fazendo bolo e de repente querer ir jogar futebol. Então você tem que conseguir se controlar, você tem que conseguir filtrar as coisas que você quer fazer. Você tem que conseguir filtrar os impulsos. Então o impulso vem e eu filtro. Isso é uma função executiva. Eu consigo falar para mim mesmo, Manuel, presta atenção nisso aqui. Manuel, olha só o que está fazendo. Presta atenção. Eu consigo conversar comigo mesmo. Isso são todas características de função executiva, que está no nosso cérebro, em uma região do nosso cérebro, aqui na frente. A pessoa que tem TDAH, ela não tem essa região funcionando normal. Então, essa região do cérebro que conversa com ela mesma, que organiza a vida dela, não funciona bem se ela tem TDAH. Então, o TDAH, ele tem essa característica, a pessoa não consegue se organizar. Então, ela vai ser uma pessoa enérgica e desorganizada, destrambelhada. Ela pode ter mais... Ela vai ser mais agitada. Não é que ela vai ter mais energia
de disposição exatamente, sabe? Não é o característico, não é o típico. O TDAH é essa dificuldade de se organizar. Agora, isso não quer dizer que a pessoa vai ter uma época em que ela vai ficar sem dormir, em que ela vai ficar mais agitada do que o normal. Isso é característica de transtorno bipolar. A pessoa com TDAH, ela é, a pessoa que é TDAH, né? Não é com, é a pessoa que é TDAH, ela tem essa característica desorganizada, destrambelhada, vou usar esse termo para ficar claro, tá? Mas sem ofensas, mas esse é um termo claro. Destrambelhada com as coisas, que vai fazendo tudo atropelado, que não consegue se autogerir. O TDAH é um diagnóstico de autogestão, de autorregulação. A pessoa que não consegue se autorregular, ela pode ter TDAH. O problema é que isso se confunde porque no transtorno bipolar a coisa fica muito parecida. Fica muito parecido. Então, como que a gente vai fazer para diferenciar? Vocês repararam que eu falei de TDAH e não falei nada de estudar? Eu não falei nada de trabalhar, eu não falei nada sobre estudo. Porque a gente conectou TDAH com estudo e isso foi uma tragédia. TDAH vai muito além do que isso, vai muito mais amplo. Estudo é só a forma como isso aparece para as crianças. Mas é bem mais amplo do que isso. É uma questão de autogestão, autocontrole, autorregulação, tá? Vai impactar em estudo, mas vai impactar nos relacionamentos, vai impactar na vida, vai impactar de forma global. Como que você não consegue se autogerir e você vai se tornar... Imagina uma mãe com TDAH, a dificuldade que é para ela. Ela não consegue se autogerir, ela vai ter que gerir ela, o bebê, a criança. Essa organização própria é muito difícil, é muito sofrido. Você ser pai, ser mãe, ter um trabalho, gerenciar a sua vida se você não consegue executar as coisas direito, na ordem, que é o que o TDAH sofre. E isso é crônico na vida dele. Isso é crônico na vida dele. E aí tem toda uma história. Então, ó, repara que essas questões, elas têm uma evolução no tempo. A gente olha para a evolução no tempo. O TDAH é um problema da infância, de quando foi formado o cérebro. Então, o cérebro foi formado e a pessoa é assim. Ela é assim. E ela, desde a infância, ela tem esse perfil. Depois que vai ficando mais velha, o cérebro se desenvolve um pouco e aí a pessoa começa a ficar menos agitada fisicamente. Então, o TDAH ele vai se encapsulando e vai entrando para dentro. Ele vai se interiorizando para dentro da pessoa e ela continua desorganizada, com dificuldade de ordenar os próprios pensamentos e as próprias ações, mas não fica tão inquieta, até porque um adulto subir em cima da cadeira é meio estranho, criança subir em cima da cadeira até vai. Então a pessoa vai se regulando do que dá e ela não fica tão agitada por fora como uma criança é. Mas ela pode continuar com TDAH. E aí, quando você vai falar com essa pessoa que tem dificuldade de se organizar, que é toda atrapalhada, que sempre está perdendo horário, que está sempre correndo atrás do prejuízo, é uma pessoa que vive correndo atrás do prejuízo. Quando a gente vai falar com essa pessoa, ela vai dizer que ela tem o quê? Ela vai dizer que ela tem ansiedade, porque é a palavra que a gente tem para usar. E não é ansiedade que vocês viram no começo da live. Ansiedade é medo. Isso é desorganização, inquietação. Chegar atrasado é chegar atrasado. Você não ter organização da sua vida, você não conseguir colocar as coisas em ordem, é dificuldade de organizar. É isso. A gente começa a dar o nome e a gente vai entendendo e a partir disso a gente vai dando diagnóstico. Então a pessoa com TDAH, por exemplo, ela é esquecida, a pessoa com TDAH, ela vai ser esquecida, mas ela não tem um problema de memória. Ela esquece das coisas, mas não é por causa de um problema de memória. É porque ela não consegue prestar atenção direito no que está acontecendo, porque tem muita coisa na cabeça dela, ela não consegue coordenar. Ela não consegue falar, agora eu vou ouvir isso, agora eu vou ouvir essa outra coisa. Então ela não presta atenção, ela não foca, ela não absorve a informação. Então ela esquece, mas não é porque ela tem Alzheimer. A pessoa que tem Alzheimer tem problema de memória. A pessoa com TDAH tem um problema de compreensão e assimilação da informação. Entendeu?